Olá, boa noite. O deputado federal João Rodrigues negou que tenha tentado fugir para o Paraguai depois de ter a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Preso nesta quinta-feira, o parlamentar disse que mudou o voo de Campinas para Assunção para evitar constrangimento à família. João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foi detido no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele voltava de Orlando, nos Estados Unidos, onde passou férias com os familiares. Inicialmente, o parlamentar tinha passagens compradas para desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Mas, na noite de terça, trocou os bilhetes e resolveu viajar até Assunção, no Paraguai. A mudança de voo aconteceu no mesmo dia em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o último recurso de João Rodrigues contra a condenação em segunda instância e determinou a prisão do político. Ele foi sentenciado a 5 anos e 3 meses de prisão por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito em exercício de Pinhalzinho em 1999. Depois de saber da mudança de voo, a Polícia Federal pediu e o ministro Alexandre de Moraes autorizou a inclusão do nome do deputado na difusão vermelha da Interpol. Depois da medida, o parlamentar foi impedido de entrar no Paraguai e obrigado a embarcar para Guarulhos. Em um vídeo publicado na internet, ele negou que estivesse em fuga. Por que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em Assunção para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estaria me apresentando à Polícia Federal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que a corte vai reavaliar uma brecha na lei da ficha limpa. Nas últimas eleições, muitos políticos condenados em segunda instância conseguiram disputar o pleito com base em decisões liminares. Segundo ele, o assunto será discutido em plenário com os outros 6 ministros do TSE. Na cerimônia de posse na terça-feira, Fux foi taxativo. Ficha suja está fora do jogo democrático. O ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral saiu da prisão nesta quinta-feira depois da decisão do ministro Gilmar Mendes. Sérgio Cortes estava preso desde abril do ano passado, acusado de fraude em licitações. Ao deixar a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, ele encarou protestos, viu? Cortes pediu autorização à Justiça Federal para continuar prestando atendimento médico aos detentos do local. O ex-secretário é ortopedista. O embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, chamou de ação criminosa o ataque comandado pelos Estados Unidos na Síria em parceria com a coalizão anti-jihadista contrária ao regime do ditador Bashar al-Assad. Mais de 100 membros das Forças Armadas sírias morreram nos bombardeios na província de Deir el-Zur. O governo americano disse que as ações foram uma autodefesa. Já em Ghouta, região controlada por rebeldes, ataques aéreos dos exércitos sírio e russo causaram as mortes de quase 60 civis. Entre as vítimas estavam crianças e médicos. Um relatório divulgado pela ONG Médicos Sem Fronteiras aponta que mais de 10 mil imigrantes estão vivendo em terríveis condições nas ruas da Itália. Sem acesso à água potável, eletricidade e sistema de saúde, milhares de refugiados de vários países vivem como mendigos em quase 50 localidades italianas. Na China, um túnel de metrô desabou e deixou 8 pessoas mortas e 3 desaparecidas. Outras 10 ficaram feridas. O acidente foi durante a construção de uma nova linha na cidade de Foshan. Uma cratera de 30 metros de extensão se formou na rua. A causa do desmoronamento é investigada. E olha, um garotinho ficou preso dentro de uma máquina de brinquedos de pelúcia na cidade de Titusville, na Flórida. O pequeno Mason, que não teve a idade revelada, decidiu simplesmente, olha aí, entrar na máquina enquanto os pais jantavam ali num restaurante do lado. Só que depois não conseguiu sair, né, gente? Um bombeiro que estava de folga ali pelo local acabou ajudando nesse resgate. O Mason manteve a calma ali o tempo todo e foi retirado da máquina sem ferimentos. E ainda ganhou ali de presente o brinquedo que ele tanto queria. Ficou feliz no final das contas. Um motorista bem distraído atropelou um garoto que brincava agachado em frente a um prédio. Isso aconteceu na China. Quando a família da criança aparece, o motorista se assusta e quase atropela novamente o menino. Ele foi socorrido. Na Tailândia, um motorista cruza uma avenida sem olhar e acaba atingindo uma scooter que passa em alta velocidade. O passageiro é arremessado com o impacto e o piloto fica caído em cima do carro. Por incrível que pareça, eles não tiveram ferimentos graves.
Começa nesse domingo no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, a primeira exposição exclusiva sobre a artista Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. Quem tem os detalhes pra gente foi lá conferir de perto, Marcelo Medeiros. Os rabiscos em preto e branco ganham traços mais fortes e cores e se transformam nessas obras de arte. Em cada uma, é possível ver o processo de criação de Tarsila do Amaral. A artista começou a pintar e desenhar no início do século passado e se transformou em um dos maiores nomes da história da arte modernista. A sua história precisa ser contada. A sua arte e a arte dela representam um dos muitos artistas que foram esquecidos na história da arte moderna. E se incluirmos sua história, teremos um entendimento muito maior do mundo em que vivemos hoje. E é justamente isso o que o Museu de Arte Moderna de Nova York está fazendo, contando a história de Tarsila do Amaral. São 120 trabalhos, entre gravuras e desenhos, incluindo a principal obra da artista, o Abapuru. O quadro é símbolo do movimento antropofágico que queria assimilar a cultura estrangeira, incorporá-la à realidade brasileira e, assim, construir uma cultura nacional. A verdade é que Tarsila continua sendo uma artista impressionantemente influente hoje. Você acha a paleta da Tarsila em artistas contemporâneos. Apesar de ser um dos principais nomes da arte brasileira, Tarsila do Amaral ainda é pouco conhecida aqui no exterior, pelo menos do grande público. Tanto é que esta é a primeira exposição exclusivamente da artista que é realizada em solo americano. Aqui, os nova-iorquinos e os turistas vão poder conhecer também um pouco da história brasileira, através das obras de Tarsila, como a observar a tela Operários, que faz uma crítica ao sistema social do país no início do século XX. Há muitas coisas interessantes para aprender sobre a história do Brasil e sobre o Brasil de hoje. É um lugar que toda vez que eu vou, eu aprendo algo totalmente novo. A exposição ficará no MoMA, o Museu de Arte Moderna, até o dia 3 de junho. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. E mais brasileiro fazendo sucesso mundo afora, viu? Selton Mello vai estrear em Hollywood como diretor. O filme é Cathedral City, um drama escrito por John Newman. Trata-se da história de um músico inteligente e autodestrutivo também. A vida dele vai mudar, vai ao avesso, quando ele descobre que o pai, já morto, tinha uma vida secreta. Selton Mello já dirigiu outros filmes aqui no Brasil de sucesso também, entre eles O Palhaço, premiado, e O Filme da Minha Vida. O drama Love After Love ganhou o primeiro trailer. Nessa história, uma família tenta se reorganizar depois da morte do pai. Ele era o principal elo entre mãe e irmãos. Com as relações um tanto comprometidas, agora será preciso uma viagem para fortalecer os laços. A produção traz Andie MacDowell e Chris O'Dowd no elenco. Pierce Brosnan e Guy Pearce são os protagonistas de Spinning Man. No suspense, Guy vive Evan, um conceituado professor, só que famoso por ter casos com alunas. Aparentemente é um homem de família, mas tudo muda quando uma estudante desaparece. Brosnan vive o policial responsável pelo caso e encontra algumas pistas cruciais que tornam Evan o principal suspeito. Agora o professor terá que enfrentar questões de vida ou morte. O lançamento é no dia 6 de abril, diretamente on demand. Um dos personagens mais enigmáticos do universo dos quadrinhos da Marvel chega em carne e osso às telonas. Saíram as aguardadíssimas primeiras imagens do filme Venom. A produtora tem mantido em segredo maiores detalhes aí sobre a sinopse, mas o que se sabe até agora é que o longa vai contar como o jornalista Eddie Brock se tornou o principal inimigo do Homem-Aranha. Tom Hardy, Riz Ahmed e Michelle Williams estrelam o longa que chega em outubro deste ano. E falando em super-heróis, o universo cinematográfico da Marvel completou 10 anos. E aí, para comemorar, elenco e produção foram reunidos ali para um clique especial. Uma foto épica com 79 atores, atrizes e cineastas responsáveis por fazer o universo do estúdio no cinema ser o que é hoje. Entre todos os personagens e os diretores, o centro ficou com ele,
Robert Downey Jr., ou melhor, o Homem de Ferro. I literally am in dead center in the front row, and I'm looking around and going, any one of these people could be dead center. São heróis, vilões, mas o produtor Kevin Feige é o que mais tem a comemorar. Thank you all for coming. Thank you for trusting us. Thank you for joining this. It's been 10 years of the Marvel Cinematic Universe. Here's to 10 more. Ainda muito novinho, o universo já tem a garantia de um longo futuro e com uma galera poderosa. Feriadão de carnaval tá aí e a agenda dessa semana tem várias dicas para os foliões de todo o país. Vamos conferir? A abertura do Carnaval do Recife é com a festa de Momo na noite desta sexta-feira no Marco Zero do bairro do Recife Antigo. Vários artistas estarão por lá, como Lenine, Luísa Posse e Alceu Valença. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Também na capital pernambucana, no sábado, começa às 9 da manhã o tradicional desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval do mundo. A participação é gratuita, mas quem preferir pode conferir tudo dos camarotes espalhados pelo trajeto. Em Fortaleza, shows na orla da praia de Iracema prometem animar quem não quer tirar os pés da areia. No sábado, quem comanda a festa é Margarete Menezes. Domingo, Elba Ramalho e terça-feira, Jorge Aragão. Não deu, termina aqui. Em Florianópolis, o carnaval de rua no centro da cidade contará com várias atrações. Jeito Moleque no sábado, Araqueto e Terra Samba no domingo e, para finalizar, a funkeira Valesca na segunda. Eu tô solteira de novo. Na capital carioca, a primeira edição do Rio Carnaval dos Sonhos promete agitar os foliões com vários ritmos. De sexta até segunda, o palco montado no Maracanã receberá vários músicos, entre eles Jorge Mateus e o DJ Alok. Em Belo Horizonte, uma bateria formada por mais de 300 pessoas levará uma multidão pelas ruas com o bloco Quando Come Se Lambuza. Pela primeira vez, a rainha será uma drag queen. Ainda na capital mineira, começa nesta sexta-feira o Carnaval do Mirante BH. Uma grande estrutura vai receber no sábado Thiago Abravanel. Segunda, Wesley Safadão. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. E na terça-feira, Anitta. Eu quero beijar a sua boca louca. Os pequenos também podem cair na folia em São Paulo. E ao som de clássicos dos Beatles em marchinhas. É o bloco Beatles para crianças. Ainda em Sampa, o cantor Sidney Magal estará no trio elétrico no centro da cidade. Ele é o convidado especial do bloco Brags Nice. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te. E para quem prefere fugir do carnaval, Hebe, o musical, vai oferecer ingressos com 50% de desconto nos dias do feriado. A montagem, dirigida por Miguel Falabella, traz no elenco Renata Ritt, Frederico Reuter, entre outros artistas. E agora o destaque é a agenda cultural do CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, o banco que sempre apoia a cultura brasileira. O FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, está em cartaz em Belo Horizonte. O evento itinerante, criado em 2000, chega pela primeira vez à capital mineira. Na exposição, mais de 100 obras de arte eletrônica e interativa convidam o público a ter experiências com a tecnologia. Pausa rápida, eu volto já com o esporte. Entre os assuntos, as Olimpíadas de Inverno é daqui a pouquinho, hein? Tô te esperando.
Leitura dinâmica de volta com o assunto de games, gente. O jogo de luta Injustice 2 ganhou aí um novo trailer mostrando a participação das Tartarugas Ninjas, personagens icônicos aí. A novidade é que ao invés de serem 4 personagens separados, eles vão agir juntos, como um só. Os jogadores poderão adquirir aí os 4 em um pacote separado que vai ser lançado ainda este mês. A quinta-feira no Atlético Mineiro foi agitada. É que depois do empate contra o Atlético Acreano, que garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Oswaldo de Oliveira bateu boca com um repórter durante a coletiva, gente. Olha aí. Pareceu que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético Acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. As imagens não mostram, mas Oswaldo partiu para cima de Léo Gomide, da Rádio Inconfidência. Caralho, você, ô babaca. Você, que porra é essa? Essa pessoa não tá falando com ninguém. O comandante falou que foi xingado pelo jornalista, que negou a acusação. Justamente uma reação após um xingamento. Para esse momento agora, fica vetada a entrada do Léo Gomide agora aqui na Cidade do Galo. Vasco e Luiz Fabiano chegaram a um acordo e o Fabuloso rescindiu o contrato com o clube. Eu fiz uma cirurgia em janeiro, estou me dedicando muito para recuperar, ainda vai levar um tempinho. E devido a esse fato, eu e o Vasco, nós entramos num acordo sobre a rescisão. O atacante tinha vínculo até o fim do ano com o Cruz Maltino. Ele entrou para o time em 2017. Ao todo foram 20 jogos disputados e 6 gols pela equipe. Nesta sexta-feira acontece em Pyeongchang, na Coreia do Sul, a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno. Luciano Júnior tem detalhes pra gente. A abertura oficial é amanhã. A tocha está pertinho, mas algumas competições já estão rolando na Olimpíada de Inverno. O curling é uma delas. A previsão é de que esses sejam os jogos mais frios da história. Para a cerimônia, a sensação térmica vai bater recorde, menos 14 graus. A organização vai distribuir kits anti-frio para evitar a hipotermia. Esta edição também promete agitar o cenário político internacional. As duas Coreias se uniram e formaram uma equipe única de hóquei feminino. Outra novidade é a presença da Rússia. O país havia sido banido por conta de escândalos de doping, mas o Comitê Olímpico Internacional liberou a presença de 35 atletas sob algumas condições. Eles não poderão exibir a bandeira do país e o hino não será executado caso algum deles ganhe uma medalha de ouro. Apesar de não sermos muito ligados a esportes na neve, o Brasil estará representado nesses jogos por 10 atletas. Eles vão disputar 5 modalidades e a estreia acontece no próximo dia 15, na prova de esqui cross country. Chances de medalha? Poucas, mas se depender de motivação... Veja como Edson Bindilati, do bobsled, ficou feliz ao receber a notícia de que abrirá o desfile dos brasileiros. De Paris, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. Agora você vai ver a história de um garoto com síndrome de Down que teve um sonho realizado pelo ídolo do futebol. Se prepare porque é de emocionar, gente. Muito bonitinho. Este simpático garoto se chama Macaulay Jakes. Macaulay é torcedor fanático do Derby County, que é uma tradicional equipe da Inglaterra que disputa uma espécie de segunda divisão local. Como todo apaixonado por futebol, ele tem um ídolo. Trata-se de Scott Carson, goleiro do time do coração. Sabendo da paixão do Macaulay, o Derby resolveu então presentear o fã com uma surpresa daquelas. Nice to meet you, Scott. Sim, uma visitinha de ninguém menos que Scott Carson. Olha a reação Hi, dele. Macaulay. I'm Scott. Congratulations, you're my Ram Hero winner. Além de jogar conversa fora, os dois bateram uma bolinha no quintal. O Macaulay também foi convocado para entrar em campo no Pride Park, que é o estádio do Derby, e sentiu a emoção de marcar um gol para delírio da torcida.
Um idoso se feriu ao ser atropelado por um ônibus na faixa de pedestre em Sorocaba, no interior de São Paulo. Uma das rodas do coletivo passa por cima da perna do homem de 87 anos. A vítima também teve o pulmão perfurado por uma costela quebrada. Testemunhas disseram que o motorista estava em alta velocidade. Ele foi afastado temporariamente do serviço. O idoso continua internado. Uma policial militar apaisana reage a um assalto dentro de uma loja de conveniência em Guaratuba, no Paraná. Os criminosos não obedecem à voz de prisão e trocam tiros com a PM. Ela é atingida por 3 disparos. Um dos assaltantes também se feriu e foi preso. Os outros conseguiram fugir. Funcionários do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte deixaram o prédio às pressas por causa de uma ameaça de bomba. O esquadrão especializado recolheu 2 celulares embalados com fita adesiva. O material estava em um dos banheiros e foi encaminhado para a perícia. Bom, tem clipe novo do Maroon 5, a gente vai curtir logo daqui a pouquinho, depois do intervalo. É grave o estado de saúde do garoto de 4 anos baleado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. João Pedro Soares foi baleado a 50 metros de onde mora, na comunidade da Linha. Pai e filho seguiam a pé para a igreja quando um carro com vidros escuros e faróis apagados entrou na favela. Os traficantes desconfiaram do motorista e atiraram. Um dos disparos atingiu as costas do menino. João Pedro teve o fígado e o pulmão direito perfurados. Ele foi operado e o estado de saúde é grave. Estou vivendo essa dor, essa agonia, um desespero muito grande. É uma tristeza que só a gente pai, né, a gente sabe. Nas últimas 48 horas, 2 crianças morreram baleadas no Rio de Janeiro. Emily Sofia Mariel, de 3 anos, perdeu a vida durante uma tentativa de assalto na Zona Norte. Já Jeremias Moraes da Silva, de 13, foi atingido durante um confronto entre policiais e traficantes na Zona Norte da capital fluminense. O Metallica liberou nesta quinta o vídeo de uma apresentação em Madrid, na Espanha, que aconteceu na semana passada. A música é Seek and Destroy, do álbum Kill 'Em All, de 1983, um dos maiores clássicos da banda e, por que não, de todo o thrash metal. E olha essa parceria. O Jota Quest chamou Mariana Nolasco para uma versão bem intimista da música Só Hoje, de 2002. A iniciativa é parte do álbum Collab, em que a banda regravou alguns de seus grandes sucessos com participações de outros artistas como João, Gabriel Elias e Mussa. A voz suave de Mariana deixou a canção de Rogério Flauzino ainda mais bacana. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Tem novidade também na música eletrônica americana. O DJ Calvin Harris lançou um single nesta quinta-feira com direito a clipe todo psicodélico. A faixa New Ready traz a voz do rapper Party Next Door. O resultado foi esse. E clipe novo do Maroon 5 também, a música Wait, uma das novidades aí do álbum Red Pill Blues, lançado no fim do ano passado, ganhou um vídeo oficial. Nas cenas, o vocalista, o Adam Levine, vive ali um relacionamento meio complicado, ilustrado por vários efeitos visuais. Eu fico por aqui, amanhã não tem leitura dinâmica, mas a gente se vê na semana que vem. Bom carnaval, gente! Tchau!